A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos em Juízes. Hoje vamos ao capítulo 8, do 1 ao 21, onde o tema é: quando se ora, Deus dá sabedoria. Quando você ora pedindo. Quando você entende que você precisa ter mais sabedoria para errar menos. Porque a gente sempre vai errar. Isso é no nosso lar, na igreja, com amizades, no trabalho, no comércio. Precisamos ter sabedoria. Porque existem situações que só com sabedoria para Deus dar direcionamento e você vai fazer assim. E muitas vezes o que a gente faz, direcionado por Deus, muitos não entendem. Pelo contrário, ataca. Mas quando é Deus, a gente tem paz. E quando é Deus, tudo dá certo. Então, ore pedindo sabedoria. Porque você vai ver aqui, Gideão numa situação onde fizeram uma pergunta a ele, acusaram ele, e ele teve sabedoria para se sair. Mas essa sabedoria veio da parte de Deus. Eu estou chupando uma pastilha. Não é falta de respeito porque estou falando da palavra. É porque eu estou com problema na garganta. Eu sei que eu preciso de um fono de óleo. Na hora certa eu irei. Então tem hora que eu preciso de uma pastilha para não me engasgar. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir a voz do mestre? Juízes 8. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os medianitas? Por que fez isso com a gente? E tiveram uma discussão muito forte com Gideão. Veja que além deles perguntar, eles tiveram uma discussão. Mas por quê? Porque Gideão ganhou aquela guerra e muitas vezes as pessoas querem se destacar. Se fosse uma coisa que tivesse dado errado, ele não teria discutido. Mas ele disse: o que eu fiz com os medianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo da família de Abiezer fizeram. Olha que palavra sábia. Olha que orientação vinda do céu. Deus entregou Oreb e Zeeb, os chefes medianitas, a vocês. Que eu fiz, que possa ser comparado com isso. Que foi eu que fiz, que possa ser comparado com isso. Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Uma palavra sábia numa hora de dificuldade. Uma palavra sábia para destruir todo ódio, toda inveja. Que era inveja. Porque como ele se destacou e ganhou, eles queriam estar lá. Porque se ele tivesse perdido e tivesse saído em desvantagem, ele jamais faria esse comentário. Gideão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Então Gideão fez os homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: estou perseguindo os chefes dos medianitas, Zeba e Salmuna. Os meus homens estão muito cansados. Por favor, dê comida para eles. Ele sabia conversar. Por favor. O por favor faz toda a diferença. Como a gente se reporta a alguém faz a diferença. Um obrigado. E um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que ter esse traquejo que vem do céu. Mas os chefes de Sucote responderam: por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não perdeu Zeba e Salmuna? Aí Gideão disse: está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. Se estressou, né? Porque aqueles homens precisavam de comida naquela hora. Eles precisavam estar alimentados para continuar a guerra. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali, mas os homens de Penuel lhe deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado. Aí Gideão disse: quando eu voltar, são e salvo, derrubarei essa torre.
Veja que quando a gente está numa luta, de todos os lados tem quem o traia, tem quem critique, tem quem o zombe. Mas o segredo é continuar na posição, deixar a minoria de lado. E foi exatamente o que Gideão fez. Deu a resposta certa, mas não parou. Zeba, o Salmuna, estava com Carcó, com seu exército. De todo o exército dos povos do deserto, restavam apenas 15.000 homens, certo? E 20.000 tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto, a leste de Noba e Josbeal, e atacou de surpresa o exército inimigo. Zeba e o Salmuna, os dois chefes medianitas, fugiram, mas eles o perseguiu e os prendeu. E o exército inteiro foi derrotado. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres. Prendeu o moço de Sucote e lhe fez perguntas. Então o rapaz escreveu para Gideão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote. Veja que Gideão não parou. Teve a dificuldade desses dois lugares, esses dois povos que não deram alimentação. Mas Gideão seguiu, porque os atrapalhos vêm. Mas se eu e você estar na direção de Deus, pode ter certeza que é vitória. Prendeu o moço, né? Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote e disse: vocês lembram de quando me desprezaram? Vocês disseram que não ia dar comida para o meu exército cansado, porque eu ainda não tinha prendido Zeba, o Salmuna. Muito bem, aqui está eles. Então pegou os espinhos das plantas do deserto e com eles castigou os chefes de Sucote. O que ele disse, ele fez. Porque palavra de crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Ele não disse que ia derrubar a torre? Derrubou. Palavra de crente é ter uma verdade só, ter uma pronúncia só. É agir com dignidade, com seriedade. A Bíblia diz que a palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Aí perguntou a Zeba e Salmuna: com quem se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: parecia com você. Todos tinham jeito de príncipe. Olha, eles dizendo que Gideão era príncipe, o inimigo. Gideão disse: eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Senhor Deus que, se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. E disse a Jeté, o seu filho mais velho: levante-se e mate-o. Mas o rapaz não tirou a sua espada. Ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Que situação, né? O filho de Gideão era muito novo. Ele não tinha essa experiência de matar. E ele não tirou a espada. Então Zeba e Salmuna disseram a Gideão: venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Aí Gideão matou Zeba e Salmuna e pegou os feitos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Eles afrontaram Gideão. Gideão foi lá e matou. Por quê? Porque Gideão era um homem de guerra. Gideão era um homem de Deus. Gideão sabia como agir. A gente sabe que Gideão falou com sabedoria, mas aqueles homens não quiseram entender. Aqueles dois povos não entenderam. Não deram comida para o povo de Gideão, que estava em guerra. Gideão deu uma palavra que ia destruir eles. Foi, ganhou a guerra, porque Deus estava com eles, e voltou e fez o que tinha dito. O tema é: quando se ora, Deus dá sabedoria. Gideão era um homem de oração. Aqui em Tiago 1,5 diz: mas se alguém tem de falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá bondade a todos. E dá com bondade a todos. Tiago 1,5. Vocês desculpem que hoje estou incomodada da garganta, falando com a pastilha, mas era necessário ser assim. Mas que eu e você sejam Gideão, que eu e você tenham uma palavra só,
que você confie em Deus e siga em frente, porque Gideão recebeu de 2 povos, não. O povo foi para a guerra com fome, mas não impediu. Ganharam a guerra e voltaram. E Gideão cumpriu o que disse que ia fazer, porque Gideão era um homem de palavra e era um homem de Deus. Que eu e você ande na palavra, que eu e você não faça com nossas bocas qualquer coisa, não fale algo, não tenha compromisso e não cumpra, porque isso não é ser homem de Deus. Mas em qualquer dificuldade, peça sabedoria a Deus, em oração, porque Deus dá. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.